Olá. Olá. Inicia agora Diálogos Acadêmicos e Profissionais. Em cada edição apresentamos um tema e a partir dele problematizamos as questões que conduzem o programa. O tema de hoje é a gestão e liderança educacional. Nossas convidadas, especialistas no tema, esclarecem no primeiro bloco a abrangência e os objetivos, assim como a relevância desta área. No segundo e no terceiro blocos, as nossas convidadas analisam e constroem um ponto de vista sobre as questões problematizadas. Justamente nessa direção, apontam um plano de ação e ainda indicam indicações de leitura que contribuem com o tema dialogado. Já voltamos com Gestão e Liderança Educacional. Mais de 50 opções de cursos, 7 áreas do conhecimento, experiência de mais de um século. Todo o know-how da FI Business School está à disposição do mercado em 4 áreas de atuação. Executive Education, com a promoção de cursos para executivos de altíssimo nível em parceria com a ESAD. FI Training, com cursos de curta duração para capacitar, atualizar e desenvolver profissionais de maneira objetiva e rápida. Convênios internacionais, transformando os alunos em verdadeiros players mundiais. Consultoria, prestando orientações técnicas seguras para as mais variadas áreas de negócios. FI Business School, a vanguarda do conhecimento na área de negócios. A educação é comunicação, é diálogo. Não é a simples transferência de saber, de conhecimento, mas é o encontro de sujeitos que buscam dialogar e juntos a compreensão de um mundo. Citação de Paulo Freire, na sua obra Extensão e Comunicação. E é o que nós faremos hoje aqui no nosso programa. Vamos dialogar sobre a educação com vocês e com as nossas convidadas. E quem são elas, Daniel? Hoje, Regina, temos um time especial. Para além de grandes especialistas no assunto, é um time essencialmente feminino. Sinto-me até muito melhor aqui no estúdio. Conosco, primeiro, a professora Cleamara Reis Félix. A professora Cleamara Reis Félix, ela é psicóloga, mestre em Administração de Recursos Humanos, coordenadora dos cursos de pós-graduação de Educação da FI e também coordenadora de Planejamento e Informações da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. Seja muito bem-vinda. Também conosco, Cleide Barbosa Machado, psicopedagoga e neuropsicóloga, mestre em Engenharia de Produção com ênfase em Tecnologia Educacional e gestora do Colégio Bom Jesus de Nossa Senhora de Lourdes. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Também Grace Kelly, formação ela é pedagoga, tem pós-graduação em Neurociências, foi professora do ensino fundamental, foi vice-diretora de uma escola municipal e coordenadora de área do programa Comunidade Escola. Atualmente é gerente de gestão escolar da Secretaria Municipal de Educação também de Curitiba. Seja muito bem-vinda, Grace. Muito obrigada, Daniel. Bem-vindo, então, a todas. E vamos começar. Professora Cleamara, por favor, em que consiste exatamente a área de Gestão e Liderança Educacional e o curso que a professora coordena? Pois não. Veja, Regina, a área de Gestão e Liderança Educacional dentro de uma instituição educativa é talvez uma das mais importantes, porque vamos partir do princípio de que o maior foco, toda a educação, ela está sempre voltada e orientada a um único objetivo, que é a promoção da aprendizagem. Porém, nenhum objetivo pode ser alcançado se em um determinado momento nós não temos alguém para estar dando norte, para estar liderando, para estar apontando a direção. Nesse sentido, o gestor educacional, a pessoa do gestor educacional, é aquela que dentro de uma instituição educativa, ela tem 3 grandes responsabilidades. A primeira responsabilidade é a de promover, dentro da escola, dentro do colégio, em qualquer ambiente organizacional,
uma integração. Né? Ela tem que promover a integração de todas as ações. Uma outra função bem importante é que esse gestor ele tem que facilitar e criar uma unidade dentro da escola. Né? E um terceiro ponto, que é extremamente importante também, o gestor ele tem que garantir, né, que os resultados, né, pelo qual se propõe a escola sejam alcançados. Então, desta forma, o papel do gestor dentro de uma instituição educacional consiste basicamente em pensar, ou seja, em planejar, em agir, ou seja, executar e avaliar as ações da escola, para que com isso os objetivos sejam alcançados, que naturalmente é a qualidade da educação. O que, aliás, não é pouca coisa, né, Daniel? Extremamente importante. Porque é uma atividade bastante complexa e que envolve muito preparo e engajamento. Com certeza. Eu queria só fazer um ponto, uma pergunta. Soa muito que a gestão e liderança educacional tem uma vertente um pouco próxima da gestão e liderança em organizações. Qual seria o principal caráter diferenciador entre a gestão e liderança educacional e a gestão e liderança em qualquer outro tipo de organização? Perfeito. Uma pergunta bem interessante, porque nós até há muito tempo na área da educação, até alguns anos atrás, né, havia uma resistência muito grande na área da educação em utilizar princípios da administração científica dentro da escola. Sempre, digamos assim, com um argumento que diz que o nosso negócio é a educação e a empresa, o negócio da empresa é o lucro. Porém, de alguns anos para cá, essa imagem, essa visão, felizmente, vem se transformando. Porque a escola, seja uma escola pública, seja uma escola privada, ela também é uma organização. Né? O cliente muda, os objetivos talvez mudam. Né? Digamos, quando é uma escola pública, quando é uma escola privada, quem é o cliente? Quem é a comunidade, são os pais. O foco é o estudante, o foco é a aprendizagem que a gente pretende proporcionar ao estudante. Mas de forma alguma, como eu falei anteriormente, né, esse gestor ele não pode deixar de pensar a escola como um todo, ele não pode deixar de dar essa unidade para a escola. E, tradicionalmente, as nossas escolas, elas focam, o papel do gestor é bem interessante, do diretor, né, porque esse é um termo que há muito tempo não se utilizava na escola, né, Cleide? Né, Grace? Não era assim muito utilizado. Hoje as escolas já utilizam esse termo gestor. E isso aí vem da onde? Vem da administração. Né? Então, o papel do gestor, hoje, né, digamos, se eu for assim apontar qual é uma diferença fundamental, digamos que o lucro, né, da iniciativa privada é o capital. E o lucro, o grande lucro das organizações educacionais é a formação de estudantes críticos, né? Daquele estudante que o nosso Paulo Freire, que você mencionou agora há pouco, né? Deseja que possa fazer uma leitura do mundo, né? Uma leitura da sociedade em que ele vive. Esse é o maior lucro das escolas, né? Das instituições educacionais. Certo, não tenha muito a ver lá com o dinheiro, né? É claro que considerando muitas vezes as instituições educacionais privadas que também pensam nesse lucro capital, mas com toda certeza o indivíduo, a pessoa está em primeiro lugar. Esse é o foco, até né? Mesmo essa é a diferença, Daniel. Até as públicas devem garantir uma certa sustentabilidade para agir em consonância com todo o contexto. Só que acredito que daqui a pouquinho a professora Grace pode comentar um pouquinho mais. Certamente. Sobre essa ótica gestora educacional e instituições, organizações educacionais privadas, o que você poderia falar um pouquinho para a gente a respeito, Cleide? Até comentando um pouquinho o que a Mara falou, o gestor hoje ele tem que ser preparado para trabalhar para uma escola democrática e participativa. Então, se confunde bastante, porque quando você fala em democracia e participação, às vezes as pessoas entendem como interferência no processo. E, na verdade, não é isso. Você tem que somar, são parcerias, né? A grande diferença de uma empresa, né, do papel gestor empresarial, gestor educacional, está na questão multidisciplinar. O gestor educacional ele tem que estar preparado para gerenciar essa questão multidisciplinar. Né? Então, com isso, o que você tem que pensar? O que prevalece é o processo de ensino-aprendizagem. Então, o teu foco é esse.
né? E se tratando de uma escola particular como a que eu trabalho, a gestão tem que ser feita também pensando na questão administrativa financeira, né? Eu posso inventar um projeto maravilhoso que vai agregar, mas eu posso afundar a escola. Então a preocupação do gestor é em trabalhar esses dois lados, né? E que não se aprende na faculdade, né? Você vai ter que buscar isso numa pós-graduação, leitura, atrelar a prática às ações, que é o que a gente busca diariamente nessa gestão educacional. Eu só gostaria que você completasse um pouquinho mais, professora Cleide, quando você diz assim, gestão democrática e participativa. No entanto, muitos confundem com interferência no processo. É possível citar um exemplo, alguma situação complicada nesse sentido? Eu posso te dar 2 exemplos. Um é como liderar interno, funcionários, professores, a questão estrutural internamente. Muitas vezes você vai trabalhar em reuniões, em grupo, porque o gestor, o líder mesmo, ele trabalha muito no diálogo, em ouvir o tempo inteiro, são trocas. Em algum momento você vai ter que tomar decisão. Esse é o papel do gestor. E quando ele faz isso, então o grupo interno ele pode sentir uma arbitrariedade. E você tem que transformar isso em autoridade. O que é isso? É transformar, influenciar esse teu funcionário a fazer aquilo que você acredita tecnicamente, após ouvi-los, obviamente, a equipe, e fazer com que eles internalizem isso e vejam que o processo está sendo feito com a voz deles. Mas você vai ter que ter a autoridade de estar batendo o martelo, como se diz. Em relação ao o cliente mais importante, hoje a escola, tanto a pública como a privada, temos os nossos clientes, né? Aí o que você vê quando você fala de cliente? Cliente quer ser atendido sempre. E nem sempre numa escola você vai poder atender, porque você está com o bem maior da família, que é o filho. O bem maior para o pai são os filhos que eles colocam aos nossos cuidados. E em se tratando disso, o que ele vai querer? Que faça exatamente o que é feito em casa, o que ele quer. Então ele vem com alguma coisa que para ele é muito importante. Só que quando, dentro da escola, o gestor tem que ter a habilidade do convencimento e de mostrar para esse pai que existe uma coletividade, que toda essa decisão tomada ali é pensando no todo, porque senão eu vou ter uma escolinha de um para você, um para mim, personalizada ao extremo. Não é, personalizar não é isso, individualizar não é isso dentro de uma gestão educacional. Quando a professora Cleide fez a colocação sobre aquele momento de decisão, após ouvir a equipe, após ouvir os demais colaboradores, mas há um momento em que o gestor precisa fazer a batida de martelo, como fala a professora Cleide, que é aquele momento de solidão. De solidão, eu queria falar de decisão, mas eu falei solidão porque eu estava lembrando do primeiro... De ser solidão e o nosso primeiro programa sobre gestão... educação executiva, quando a nossa pergunta principal para os convidados foi, mas há um momento em que a liderança, o líder precisa tomar essa decisão, e essa decisão, ela é solitária? Por isso que eu fiz a troca aí dos termos, ela é solitária? E vem bem ao encontro do que a professora Cleide estava falando, que chega um momento em que o gestor precisa fazer essa decisão, e essa decisão ela é única e acontece individualmente, digamos assim, após ouvir as equipes e tudo mais. E com relação à gestão pública, você também se depara com esse tipo de situação que as professoras estavam comentando, Grace? Com certeza. No início do programa, Regina, você colocou a complexidade da gestão educacional. E realmente a gente percebe que, muitas vezes, algumas pessoas têm uma visão simplista do que é a gestão educacional, e a gente precisa se desgarrar um pouco dessa visão. A gente precisa entender que a gestão educacional, ela não diz respeito apenas à área pedagógica e à área administrativa. Hoje, para ser um bom gestor, ele precisa possuir conhecimentos em todas as áreas que dizem respeito à gestão educacional. E quais são? É a gestão democrática, é a gestão de pessoas, é a gestão administrativa, é a gestão de recursos, é a própria gestão do seu ambiente educacional. Então, dentro dessa linha, nós percebemos que a complexidade realmente